Palavras de Jesus por nosso coração. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34, eu paro por aqui. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Palavras do nosso Mestre Jesus. Amém? Pode tomar assento em nome de Jesus Cristo. Querido, eu queria falar hoje sobre um assunto que nos dias de hoje, no século 21, é um assunto que precisamos atentar. Nós não podemos ser daqueles que vivem se nada estivesse acontecendo. Na verdade, nós vivemos porque Cristo vive em nós. E a vida é uma realidade, ok? Viver é uma realidade. E eu gostaria de falar hoje um pouco sobre essa questão de algo que está destruindo muita gente. E nós podemos hoje, com a ajuda de Deus, ajuda da sua palavra, do seu Espírito na nossa vida, nós podemos destruir aquilo que nos destrói. E quando eu falo isso, destruir o que nos destrói, é porque, na verdade, nós não estamos imunes a isso que está acontecendo no mundo. Na verdade, Jesus aqui, ele pega no monte das bem-aventuranças, e ele lança essa questão de que hoje a humanidade não sabe lidar. E olha que viver nos tempos de Jesus era muito mais fácil do que viver nos dias de hoje. Concorda comigo? As pessoas sabiam viver naquela época, não tinha tantas questões na vida. Talvez elas não tinham tanto ativismo como nós temos hoje. Talvez as pessoas não eram tão aceleradas como é nos dias de hoje. Talvez as pessoas tinham mais tempo como nos dias de hoje. E mesmo assim, Jesus, na sua sabedoria, não pensando somente naquela época, mas pensando nos dias de hoje, porque Jesus ele foi enfático nas questões do céu para a terra, do Pai para as pessoas, na questão do seu dia a dia, no dia em que ele viveu há 2000 anos atrás, mas ao mesmo tempo uma palavra profética para os nossos dias. E eu fiquei parando para pensar que os dias antigamente talvez seriam muito mais fáceis de se viver. E mesmo assim Jesus deixou para eles algo que iria impactá-los
e ao mesmo tempo iria nos dar um norte para a nossa vida. E aí a pergunta é, o que é que destrói a nossa vida e às vezes nós não estamos percebendo? O que é que está destruindo hoje a humanidade? E talvez elas já começaram a perceber. Só que talvez não sabe como lidar e não sabe como chegar para a solução. E uma das coisas, amados, que tem destruído a humanidade não é simplesmente uma pandemia que está por aí. E é claro que este vírus que nós sabemos que tem ceifado muitas e muitas e muitas vidas e ainda continua ceifando muitas vidas. É o mal que assola a terra, o mundo. Mas por detrás de tudo isso, na verdade, essa pandemia veio para colaborar para a expansão daquilo que é pior do que o coronavírus, que é o vírus chamado ansiedade. Ansiedade. Quem já ouviu falar sobre ansiedade? A ansiedade, ela é pior do que o corona. E a ansiedade, ela causa um transtorno mental nas pessoas, trazendo manchas, destruições, trazendo um impacto negativo para o indivíduo, e não somente para o indivíduo, mas para uma família, e não, por que não dizer, para uma sociedade e para as nações. Eu fui ver uma estatística do OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde. E eles dizem que o Brasil está em primeiro lugar, que contém mais pessoas ansiosas no planeta Terra. Pare e pense. O Brasil, você pode depois ver lá na internet, procura lá no Google. E o relato da OMS diz que o Brasil, segundo os relatos que eles fizeram como experiência ali com pessoas, que a maior parte dos brasileiros são pessoas ansiosas. E a maioria está entrando para o índice de pessoas que está tendo uma ansiedade crônica. E com a pandemia isso aumentou drasticamente. Pare e pense. A ansiedade, dizem, Dr. Augusto Cury, diz que a ansiedade, segundo o livro que ele escreveu, o último livro que ele escreveu, diz que essa ansiedade é o mal do século. E as nações, as pessoas, as famílias não estão sabendo lidar com essa questão da ansiedade. E isso tem trazido destruição. Isso tem afetado a mente das pessoas e tem afetado o corpo das pessoas. Estão chamando essa questão de psicossomáticos. Pessoas com doentes mentais, problemas mentais e também físicos. Porque a ansiedade faz com que o corpo venha reagir de uma forma negativa. E as pessoas estão entrando por esse caminho destrutivo. E não sabem como sair. Não sabem como lidar com isso. E o próprio Jesus aqui nos ensina a maneira como nós deveríamos viver. A maneira como nós deveríamos atentar para a vida. Porque a vida é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus para nós. A nossa vida aqui na terra foi o próprio Deus que nos ofereceu. É claro que a ideia do Pai era uma eternidade. Não era esse caos que está hoje. E como que surgiu a ansiedade? Como nasceu a ansiedade? Nasceu no jardim do Éden, quando o homem pecou.
O plano de Deus nunca foi colocar ansiedade no ser humano. Pelo contrário, Jesus disse: não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, ou beber, ou vestir. Então a ideia de Jesus nunca foi deixar com que nós viemos a viver uma vida de ansiedade. A palavra ansiedade no grego é interessante, não sei se você já sabe disso, mas a palavra ansiedade significa estrangular. Quem sabia disso? Estrangular, apertar, sufocar. Quem pode abrir aí? Provérbios 11:25 diz o seguinte, olha que interessante: a ansiedade no coração do homem, ou no coração da mulher, causa um efeito do que, irmãos? O que está na sua Bíblia? De abatimento. Olha a outra tradução aqui, ó, na NVI. O coração ansioso deprime, mas uma palavra bondosa o anima. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, ó, as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Olha, querido, pega essas questões agora do que a ansiedade provoca no ser humano. Além de estrangular a sua emoção, sua alma, os seus sentimentos, ela causa abatimento, deprime, rouba. E às vezes nós estamos andando nesse caminho. E às vezes nós estamos sendo lançados, jogados para esse caminho da ansiedade. O mundo está assim. Perguntaram para alguém por que o Brasil ocupa o primeiro lugar de pessoas mais ansiosas. Uns disseram que por causa da pobreza, por causa da falta de trabalho, outros vão falar por causa da falta de dinheiro, falta de recursos, na questão social. Mas teve um que disse assim, olha, uma das maiores causas que o Brasil passa hoje, por ter a maior parte das pessoas ansiosas, o que tem colaborado para isso, para esse aumento dessas questões, é as redes sociais, o celular. As pessoas sem medir, sem ter o equilíbrio, sem ter talvez uma consciência de que as redes sociais, ela não é nem do mal e nem do bem, é algo neutro, mas vai da maneira como eu estou utilizando. E muitas pessoas, sem saber o que está realmente, como utilizar de uma maneira equivocada, de uma maneira desequilibrada, vai entrando por esses caminhos, e na verdade, tudo aquilo que está oferecendo as redes sociais tem causado um impacto negativo nas pessoas. E aí, quanto mais as pessoas têm, mais nós queremos ter. Quanto mais as pessoas vão saindo, e mais nós queremos sair. Quanto mais pessoas estão no glamour, mais nós queremos. E se aquilo que eu não consigo ter, aquilo que eu não consigo possuir, aquilo que eu não consigo ser, isso começa então a me levar para um caminho da ansiedade. E o desespero vai batendo. As questões da vida vai se agregando na nossa vida e nós vamos ficando perdidos em meio a um tiroteio. Mas sabe que esse não é o propósito que Deus tem para a nossa vida. O propósito que Deus tem para a nossa vida é para que nós possamos atentar para a palavra. Olha o que Salomão disse em Provérbios 12:25. O coração ansioso, ele é batido, ele é roubado, ele é deprimido, mas uma boa palavra alegra. E quem é essa boa palavra? Pastor, qual? Da onde que eu consigo extrair essa boa palavra? Da palavra de Deus, da Bíblia. Jesus tem uma boa palavra para o teu coração. Jesus tem uma boa palavra para a tua alma. Jesus é aquele que sabe e compreende como é os bombardeios que nós estamos sofrendo nos dias de hoje. Sabe, amados, quando nós não temos
esse entendimento de que, ainda que eu passe por momentos de ansiedade, de preocupações, por causa da minha responsabilidade, mesmo assim eu não posso andar ansioso. Mesmo assim eu não posso viver em função desta questão de algo que ainda não aconteceu. Por quê? Porque isso vai levar as pessoas a serem empurradas para as trevas. É o que está acontecendo no século 21. As pessoas ansiosas, levadas por essa ansiedade, entrando para o estado crônico dessa ansiedade, estão levadas, sendo empurradas para as trevas. Agora, quando Jesus ele orienta as pessoas, é para que elas possam ser atraídas para a luz. Olha a diferença. Enquanto uma ansiedade nos leva para as trevas, Jesus quer então ser aquele que derrame paz no nosso coração, para nos atrair para a luz. E é exatamente isso que nós precisamos carregar, a luz de Cristo. É exatamente isso que nós precisamos entender, que nós não precisamos ser levados por uma enxurrada de ansiedade. Eu marquei algumas coisas aqui, meus amados irmãos, sobre a questão da ansiedade. Olha, a ansiedade está ligada com a preocupação excessiva com os cuidados da vida. E Jesus disse isso. Quais são os cuidados? O que tenho que comer, beber e vestir. Então, quando eu tenho uma ansiedade exagerada nessas questões, eu vou viver uma vida de ansiedade. Eu vou ser estrangulado. Eu vou viver uma vida deprimida. Eu vou viver uma vida roubada. Porque é exatamente esse tipo de ansiedade excessiva que quer levar a gente para esse caminho. Olha, quando nos referimos à ansiedade, estamos falando de algo perigoso e que afeta a maioria das pessoas. Podemos definir a ansiedade como sofrimento no presente por coisas do futuro, coisas que podem vir como coisas que nunca irão acontecer. Enquanto a depressão é causada por um carregamento de bagagem do passado, a ansiedade é causada por excesso de questões futuras. E assim, tanto um como o outro nos roubam a alegria de viver o presente, o hoje. Eu vivo pensando no passado, com questões mal resolvidas do passado, e preocupado com o futuro, e o meu presente não vivo. E o pior de tudo, eu vivo com questões do passado, mal resolvido, vivo com questões do futuro que ainda não aconteceu e que poderá nunca acontecer, e sobrevivo o meu presente. A morte que Jesus teve na cruz e a sua ressurreição não foi para você sobreviver. Foi para você viver. Foi para mim viver. E essa mensagem nós precisamos levar para o mundo. Enquanto a ansiedade leva as pessoas a sobreviverem numa selva, na verdade Jesus, Ele nos propõe a vida, e vida abundante, e a vida eterna. Amém? Aqui, a ansiedade nos faz desviarmos do foco, da atenção, do propósito, minando o planejamento daquilo que de fato devemos fazer, roubando a força e limitando o avanço do reino de Deus. A ansiedade nos faz sofrer antecipadamente, causando aflição desnecessária em nossa alma. A ansiedade nos faz tomar decisões carnais e precipitadas na vida, causando posteriormente maiores problemas, nos aprisionando nas cadeias da frustração e desânimo. Olha que coisa terrível. A ansiedade também é causada pelas ameaças de problemas e situações negativas que acontecem no nosso dia a dia. E uma das piores coisas que pode acontecer na vida espiritual de um salvo é ter um coração dividido. Como assim, pastor? Um coração dividido, uma mente dividida é um campo fértil para a ansiedade. Um coração dividido não faz você pensar somente daquilo que é o correto você pensar, de ter aquilo que é necessário você ter, de fazer exatamente aquilo que você deve e eu devo fazer. Um coração dividido é porque, na verdade, já tem uma mente dividida. Uma mente dividida, amados, não sabe o que é o certo e errado.
Ora está no certo, ora está no errado, ora eu vou querer aquilo, ora eu não vou querer aquilo. Uma mente dividida nos afasta do coração de Deus. Por isso que em toda a Bíblia você vai encontrar assim Deus dizendo: me dê o teu coração por inteiro. Dá-me o teu coração por inteiro. Jesus, Deus não quer o teu coração pela metade, porque Ele sabe que um coração pela metade virá um coração dividido, e um coração dividido é um campo cheio para a ansiedade permanecer, se instalar. E se a gente não conseguir digerir isso, se a gente não conseguir realmente lidar com essa ansiedade, a tendência hoje é nós cedermos para essa ansiedade e passarmos a viver uma vida ansiosa, uma vida melindrosa, uma vida onde nós vamos pensar: mas eu confio em Deus, mas será? Não, mas eu tenho minha fé no Senhor, mas será? E quando isso acontece, na verdade, nós enfraquecemos. Nós abrimos porta para o medo, para a insegurança, para a insatisfação. Nós abrimos porta realmente para as coisas ruins que não deveria mais estar na nossa vida. E a nossa alma vai ficando então estrangulada, aflita, ansiosa. E isso não é o plano que Jesus tem para nós. Eu coloquei o seguinte: olha, a ansiedade é enganadora. E por que ela é enganadora? A ansiedade cria um problema que não existe. E para piorar, a ansiedade proporciona o aumento e o avanço dos problemas, diminuindo a nossa capacidade de resolvê-los. Terrível, né, gente? Então, na verdade, a ansiedade faz com que um copo d'água se torne uma tempestade. E um pingo de neve se torna uma bola de neve. E aí nós sofremos por antecipação. E isso afeta a nossa mente e afeta nosso corpo. E nós perdemos o vigor, perdemos a alegria da vida. E alguns, em estado tão extremo, vão para o caminho do suicídio. E é o que está acontecendo hoje. Você sabia que hoje as crianças e os adolescentes estão num nível tão grande de ansiedade? Quem sabia disso? Você sabia disso, pai? Sabia disso, mãe? As crianças hoje já estão experimentando esse tal chamada ansiedade. Algumas já estão entrando na fase crônica de ser ansioso. E nós não podemos fazer vista grossa para isso, nós precisamos atentar para isso. Para sermos alguém que vai ajudar, para ser alguém que vai orientar. A ansiedade tira os nossos olhos de Deus e coloca nas circunstâncias, ou seja, a ansiedade tira os nossos olhos da eternidade e nos mantém simplesmente nas coisas temporais dessa terra. E quais são as causas da ansiedade? Por onde que essa ansiedade ela entra? Primeiro, através do excesso de preocupações. Excesso de preocupações. Como, por exemplo, preocupações por causa das circunstâncias da vida. Quem é aqui que não tem circunstâncias contrárias na vida? Você planeja, você faz, você confia e de repente alguma coisa não sai como você queria que saísse. Então as circunstâncias da vida, o excesso de preocupações pode ser a causa dessa ansiedade. E se nós não cuidarmos disso, se torna algo crônico. Se torna algo que vai realmente prejudicar não somente o indivíduo, mas toda uma casa, toda uma sociedade. Excesso de preocupações por causa dos relacionamentos conturbados. Quantas famílias hoje estão experimentando um relacionamento conturbado, irmãos? Será que meu pai vai largar minha mãe?
Olha aí. E sem querer, sem eles pensarem, os próprios pais começam a jogar os filhos para esse caminho da ansiedade. E nos relacionamentos perturbados, conturbados, hoje em dia, os pais lançam para os filhos aquilo que eles não deveriam nunca lançar. Porque uma palavra maldita que sai da nossa boca para os nossos filhos, para o nosso cônjuge, para o nosso marido, para a esposa, isso pode causar um rombo, pode destruir. E depois que você lançou, não tem como você trazer de volta, é como uma bala que sai de um revólver. Então nós devemos ser senhor da nossa boca para não ser escravo da nossa língua. Porque as palavras malditas, elas estão causando uma estrada para a ansiedade. Isso não pode mais acontecer. Excesso de preocupações em questões terrenas. Preocupações exageradas. Aonde eu vou morar? Aonde eu vou trabalhar? Com quem eu vou casar? E se não der certo aqui? Se não der certo lá? Isso vai causando o que, irmãos? Um rombo na alma. E a ansiedade vai saqueando os valores que nós temos. Vai nos tirando do propósito pela qual o Senhor nos colocou. Vai minando a nossa alegria de viver. E quando nós menos percebemos, estamos cabisbaixos, tristes, desiludidos, pensando em tudo, menos no amor do Pai Celestial que tem por nós. Porque eu e você valemos muito mais do que um passarinho, do que uma flor. Entende? Excessos de preocupações com coisas terrenas, como por exemplo, materialismo, com o dinheiro, o ativismo, a busca desenfreada pelo conforto e pelo prazer. E quanto mais eu tenho, mais eu quero, quanto mais eu vou, mais eu quero ir. E Jesus disse que a vida de um homem não consiste no bem daquilo que ele possui. Jesus disse para uma multidão no capítulo 6 de João: vocês estão correndo, vocês estão trabalhando por aquilo que é terreno, por aquilo que vai perecer. Vocês precisam descansar naquele que é verdadeiramente o pão da vida. E a ansiedade vai entrando, o descontrole vai surgindo e nós vamos ficando dentro de um labirinto, não conseguindo achar a saída. Segundo, excesso de informações, muitas informações que nos levam a nada e é prejudicial. O que mais nós temos hoje, amados, é informação. É ou não é? O que mais hoje as pessoas estão recebendo são informações. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de informações desnecessárias. E nós hoje, como nós entendemos algumas coisas de tecnologia, como por exemplo, quando você tem o seu computador, e você sabe que o computador ele tem um HD, e esse HD, ele é um reservatório de memória. E se você não tiver o cuidado de deletar algumas coisas desse HD, o teu computador vai ficar lento. Então você sabe que, para mim ter um bom desempenho no meu computador, eu preciso tirar fora lixos, informações desnecessárias, para que eu possa então ter o meu computador de uma performance muito mais leve, muito mais eficaz. E assim é a nossa vida, como um computador. Nós temos um HD que é o nosso coração.
Então o HD ele é fundamental e a memória RAM também é fundamental. Por quê? Porque se há excesso de informações desnecessárias, você vai ficar lento. Nós temos um coração, nós temos uma mente. E quantas informações desnecessárias nós estamos carregando? Coisas que você aprendeu talvez 10 anos atrás, que não tem mais hoje valia. Coisas do passado que, na verdade, só se tornou um peso para a nossa vida e nós vamos perdendo o quê? A força, nós vamos se tornando pessoas lentas. Nos tornamos pessoas eficientes, mas deixamos de ser pessoas eficazes. E o que a Bíblia nos ensina é que todo esse excesso de informação precisa ser tirado de nós, muitas vezes. Olha que interessante, o nosso HD precisa, muito mais do que informação, precisa se ter a revelação. Porque quando você tem a revelação de quem você é em Deus, de quem Deus é em você, há uma grande probabilidade de nós vencermos essa ansiedade e não sermos dominados por ela. Ainda que eu tenha algumas preocupações na minha vida, eu não vou deixar ser levado por elas. Eu vou pedir graça e força diante do Senhor, porque eu sei que Ele é meu Pai e eu sou o seu filho. E eu sei que o seu Espírito habita em mim, habita em você, para te ajudar a você fazer uma limpeza no teu coração. A fazer uma limpeza no seu RAM, na sua memória RAM. Eu sei que o Espírito Santo de Deus nos ajuda e nos capacita a jogar informações desnecessárias fora, para que nós venhamos reter aquilo que de fato nos faz avançar, crer, confiar e investir naquilo que é necessário. Guardar aquilo que de fato tem valor. Para que nós tenhamos um bom desempenho na nossa caminhada cristã. Para que nós possamos sair daqui hoje como aqueles que vão ajudar outros que estão passando por ansiedade crônica. Ou não sabem lidar com suas ansiedades. Até mesmo, talvez, dentro da tua casa, da tua família, talvez você encontre um membro da tua casa, da tua família com ansiedade. Às vezes é necessário a gente parar um pouco e analisar como é que estão os nossos filhos, como está a minha esposa, como está meu marido, como está o meu irmão. Será que ele tem andado sobre a influência da ansiedade? Ou será que ele tem andado sobre o poder de Deus para lidar com essa ansiedade, para não ser tragado por essa questão da ansiedade? Precisamos parar e atentar para isso. Excesso de medos e incertezas também pode ser uma causa da ansiedade. A ansiedade, o medo, as incertezas andam muito juntos. O medo sempre nos levará para o campo da incredulidade, e a incredulidade nos afasta de Deus. A maioria dos nossos medos são irreais. São irreais. Não são reais. Mas essas coisas irreais podem nos levar a viver uma vida ansiosa crônica. Segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo dizendo a Timóteo, diz que o medo não é apenas um sentimento, mas é um espírito. Por quê? Porque Paulo fala o seguinte, olha que interessante, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É isso que nós temos que atentar. Então, se Deus não me deu e não te deu o espírito de medo, isso quer dizer que nós não precisamos ir com o fluxo dessa ideia da ansiedade. O amor de Deus em nosso coração lança fora todo medo. Não é metade de medo. E o medo não é o nosso aliado. Nunca foi e nunca vai ser. O medo é inimigo. Existe o medo natural, mas existe o medo espiritual. E isso causa destruição na vida das pessoas. E eu gostaria aqui de tratar com vocês de 3 conselhos práticos para que possamos vencer a ansiedade a partir de uma perspectiva divina. Ok? A partir de uma visão divina. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse assim, uma situação que estava tendo com Pedro, e Jesus disse assim,
para trás de mim, Satanás. Ali era uma batalha espiritual. Jesus, numa visão espiritual, ele disse, para trás de mim, Satanás, porque você, Satanás, cogita segundo a perspectiva da terra, humana. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vi tem pessoas que estão tentando lidar com a ansiedade de uma forma errada. Você vai encontrar pessoas tentando amenizar essa questão, a tensão da ansiedade, comprando coisas, fazendo coisas, falando coisas. E nada disso tem valia ou poder para vencer a ansiedade. Pelo contrário, as coisas da terra sempre vai gerar mais dependência da terra. E sabe o que Jesus disse para Satanás? Você, Satanás, cogita das coisas da terra, mas eu cogito as coisas de uma perspectiva de Deus. Então, por isso que hoje, nesta noite, eu quero tratar aqui de 3 conselhos práticos que vai nos ajudar a vencer dentro dessa perspectiva bíblica, perspectiva de Deus, divina para o nosso coração. Então, se você passa hoje por uma ansiedade crônica, esses conselhos vão te ajudar muito. Não estou ignorando a questão da psicologia, da psiquiatria, ok? Não estou falando mal dessas coisas, mas estou dizendo o seguinte, para o nosso caso, nós entendemos que a palavra de Deus está acima de qualquer coisa dessa terra. E quais são os conselhos? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, que é um texto muito paralelo com aquilo que nós lemos de Mateus capítulo 6. Filipenses capítulo 4, do versículo de número 8 e 9. Aqui eu quero te dar o primeiro conselho, extraído das Escrituras, para que nós possamos destruir aquilo que tenta nos destruir. E o primeiro conselho é: seja seletivo com aquilo que vai entrar em sua mente. Saiba escolher, seja seletivo, faça uma boa escolha com aquilo que vai entrar na tua mente. Você e eu, nós somos responsáveis por aquilo que está entrando na nossa mente. Aquilo que entra na nossa mente pode nos levar para as trevas ou pode nos levar para a luz. Pode nos levar para o caminho da ansiedade ou pode nos conduzir para o caminho da paz. Olha o que Paulo fala no versículo 8 e 9. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa: concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente, digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então este conselho, amados, para mim e para você, ele é muito útil nos dias de hoje. Nós somos a geração que vai comendo de tudo. Eu quero experimentar isso, eu quero ouvir isso, e nem, na verdade, nem se para pensar de onde que está vindo isso. Quem é que trouxe isso? Quem é que inventou essa questão? Quem é que está falando? E aí nós vamos entrando por um caminho que depois para sair, irmãos, é complicado. Então, para nós não sermos esmagados pela ansiedade, eu preciso cuidar do que está entrando na minha mente, eu preciso ter o cuidado do que está entrando na minha memória, no meu coração, na minha vida. Salmo 94, 19 diz assim, quando a minha mente estava cheia de dúvidas, de ansiedades, teu consolo me deu esperança e ânimo. Então, quando a minha mente estava angustiada, ansiosa, eu fui buscar aquilo que o Senhor tinha para dizer para mim. Louvado seja o nome do Senhor, que todos nós temos hoje a palavra de Deus disponível para o nosso coração. Louvado seja Deus que hoje nós somos a geração que temos a liberdade de expressão. Nós temos a graça de poder ter uma Bíblia, né, na versão de hoje, na ARC, na NVT, NVI, NTHL e assim por diante.
Mas não adianta nós termos todo esse equipamento, não é, de traduções, de versão bíblica, se nós de fato não pararmos para atentar para aquilo que de fato é verdadeiro, que causa louvor, que traz admiração, que traz a inspiração, que traga algo para o nosso coração como proteção para a nossa mente, para a nossa vida, porque aquilo que você carrega, aquilo que você vai dar. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu carrego, eu vou dar para minha esposa, eu vou dar para os meus filhos, eu vou dar para vocês, eu vou dar para as pessoas que estão do meu lado. Então, se eu não tenho uma base de um equilíbrio, de saber selecionar, ser seletivo naquilo que eu estou ouvindo e vendo, eu vou ter uma complicação depois. Por quê? Porque a boca vai falar que o coração está cheio. E quando o coração está cheio da verdade de Deus, daquilo que traz louvor, daquilo que é agradável, então na nossa boca vai fluir o quê, irmãos? Palavras temperadas com sal. Vai trazer edificação, vai trazer vida. Vai trazer palavras de encorajamento. Olha, esse caminho da ansiedade não é legal para você. Entre pelo caminho a qual o Senhor já decretou para a tua vida de fé. Por isso que eu tenho que ser seletivo. Você precisa ser seletivo naquilo que você está vendo. Ah, ninguém está vendo, pastor. Ninguém sabe que eu estou vendo, mas Deus está sabendo. Você está sabendo. E o diabo também está sabendo. Então nós temos que usar nossa inteligência para aquilo que é necessário, para aquilo que de fato vai construir em nós uma ponte que vai nos levar para a luz. E não sermos empurrados para as trevas. Quem está comigo? Amém? A pergunta é, do que nós temos nos alimentar nos dias de hoje? Do que você tem se alimentado nos dias de hoje, igreja? Do que nós temos nos alimentado? Isso é uma pergunta que eu preciso parar e pensar. Porque o restaurante pode ser bonito esteticamente falando, mas poucos conhecem os bastidores de um restaurante. Eu trabalhei numa padaria em 1989. Eu era atendente no balcão, mas eu ajudava o padeiro a fazer os pães. Eu nem te conto como que o padeiro fazia o pão. A padaria era bonita, esteticamente falando. Era um lugar assim, ó, impecável. Até a pessoa entrar no porão, ou do lado de dentro, aonde fazia os doces, fazia os pães, aonde recolhia os sacos de farinha acumulados para poder fazer o pão. E hoje em dia nós perdemos um pouco essa noção de saber distinguir, discernir entre aquilo que é visualmente excelente daquilo que está sendo produzido por trás. E hoje nós vivemos uma geração, né, que tudo parece ser bonito, tudo parece ser legal, tudo parece ser luz, mas na verdade nós não sabemos muitas vezes como que foi preparado, como é que está sendo feito o alimento. Eu estou dizendo por uma questão espiritual agora. Então nós precisamos ser bem seletivos, amados. Não tem melhor lugar para você procurar do que na palavra de Deus. Não tem o melhor lugar de você se alimentar com a palavra de Deus. Priorize isso no teu coração. Ah, fulano falou isso, ah, fulano falou aquilo. Não, mas vai para as escrituras, vai para a Bíblia. O que Jesus disse? Estão dizendo muita coisa sobre ansiedade por aí fora. Estão dizendo muitas coisas. Mas o que Jesus disse sobre a ansiedade? Qual foi o ensinamento que Jesus deixou para nós? E foi claro, não andeis ansiosos, ou seja, tome cuidado. Cuidado com essa questão. Considera isso. Não seja a próxima vítima de destruição. Dê um passo além, vá um pouco mais. Firma-se nas Escrituras. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é geradora de verdade. Melhor dizendo, é a geradora da verdade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então se alimente disso. Tem um exemplo aqui tremendo de Maria e Marta. Em Lucas capítulo 10, não precisa ler, só ouça por favor para nós ganhar termos. Lucas 10, do capítulo 10, versículo 40 a 42, Jesus estava na casa de Marta e Maria e de Lázaro. Mas naquele momento só estava Maria e Marta. A Bíblia diz que Marta estava trabalhando nos seus afazeres. Olha, estava trabalhando nos seus afazeres. E Maria se assentou aos pés de Jesus. E lá estava Maria sentada aos pés de Jesus. De repente Marta chega. Mestre, Jesus,
Não te incomodas porque ela, minha irmã, está sentada e eu estou fazendo as coisas sozinha? Eu estou preparando o almoço, a janta, não sei, o café da manhã, não sei. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Marta, Marta, por que estás ansiosa? Por que estás preocupada com os seus afazeres? Olha, Marta, tua irmã. Ela está sentada aos meus pés, alimentando a sua mente, sendo seletiva entre o fazer e o ser. Olha, gente, entre o fazer e o ser. E isso que a tua irmã está recebendo, não vai ser tirado dela. O que a sua irmã Maria escolheu fazer, isso não será tirado dela. O que significa isso, amados? Significa que quando eu sou seletivo com aquilo que eu estou ouvindo, e eu parto para as verdades de Deus, isso vai concretizar na minha vida a minha identidade de quem eu sou. Por que hoje a humanidade, por causa do ativismo, está indo para o caminho da ansiedade? Quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, e não tenho tempo para nada, nem para mim mesmo, e vou vou-me embora, e faz isso e faz aquilo, e aquele desenfreamento total, vamos fazendo, de repente, você se encontra num caminho frustrado, cansado, desanimado, abatido, e você fala, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que no meio da caminhada, você e eu nos perdemos. Ao invés de pararmos para ouvir o que Jesus tem para alimentar minha alma, eu saio correndo fazendo as coisas porque eu tenho que fazer, e eu perco a minha vida com tanta coisa que eu tenho que fazer e nem sou capaz de parar para falar com a minha alma. Davi, ele parava para falar com a sua alma. Alma, por que está abatida? Por que está ansiosa? Por que está aflita minha alma? Espera em Deus, descansa em Deus, porque ainda o louvarei. Nós temos que ser ousados e falar com a nossa alma. Cria esse hábito de falar com a tua alma também, isso é importante. Porque quando eu falo com a minha alma, estou sendo seletivo com o que eu estou ouvindo, com o que eu estou recebendo. E a grande probabilidade é que você ouvindo da parte de Jesus, você vai crescer naquilo que você é, não naquilo que você faz. Porque quando eu sou, eu faço. Agora, quando eu faço, eu não sei quem eu sou. E aí entra a ansiedade. Quem eu sou? Então eu vou ter para poder ser. E na verdade isso tudo é ladrão da tua alegria, da tua paz. Você não tem que fazer para ser, você tem que ser para poder fazer. Quantos estão entendendo isso? Isso te guarda o coração na paz. Segunda lição. A primeira foi, seja seletivo com aquilo que vai entrar na sua mente. E a segunda é, lance corretamente suas inquietações diante daquele que de fato quer te ouvir. Olha que lindo. Lance corretamente as suas inquietações, as suas ansiedades diante daquele que de fato quer te ouvir. Você já pegou pessoas que não estão dispostas a te ouvir? Quem já pegou isso? O ser humano é assim. Às vezes ele quer falar, mas não quer ouvir, não é? E que Jesus ensinou? Sede prontos para falar e tardio para ouvir, é assim? Não, é o contrário. Jesus ensinou, sede prontos para e tardio no falar. Por quê? Porque isso aqui é uma terapia para nós. É algo que vai encaixar perfeitamente na questão da nossa sensibilidade de saber lançar diante daquele que sabe e quer de fato te ouvir. Deus. Olha o que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, no versículo 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Pedro fala o seguinte, entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida
de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Qual é a direção que Paulo dá e qual a direção que Pedro dá? Simples. Lance as tuas ansiedades, preocupações diante daquele que quer te ouvir. Sabe, amados, às vezes nós vamos para pessoas, como já disse, que não querem ouvir. E sabe o que a gente faz? Para por aí. Se meu pai e minha mãe não querem me ouvir, então eu paro por aqui. Se o meu marido não quer me ouvir, então eu paro por aqui. Se minha esposa não quer me ouvir, então eu paro por aqui. Se eu vou para o pastor não quer me ouvir, então eu paro por aqui. Eu vou para o meu líder de célula, se ele não quer ouvir, eu paro por aqui. Esse é o nosso mal, gente. E nós assemelhamos a Deus como uns homens, sendo que Deus está acima dos homens. E ainda que você tenha dificuldade, talvez, com alguém que não queira te ouvir de fato, você pode ter certeza que aquele que te criou, aquele que te ama, ele está disposto a ouvir as tuas preocupações. E a Bíblia nos dá a forma correta de orar. Qual que é a forma correta de orar? Primeiro, adore a Deus. Segundo, peça a Ele. E terceiro, seja grato. Essa é a forma correta de nós orarmos. Adorar a Deus, adorando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, aquele que me ama, aquele que me sustenta, aquele que me ajuda nas minhas fraquezas, pedindo ao Pai, colocando diante dele as nossas fraquezas, nossas ansiedades, preocupações, limitações, medos, angústias e sendo agradecidos por aquilo que Ele já fez. Essa é a forma correta de nós fazermos isso. A Bíblia nos diz assim de Ana. Ana foi uma mulher que estava em ansiedade. A Bíblia fala em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15 ao 18, diz assim, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso, olha aqui, pelo excesso de minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. Olha o caminho que Ana escolheu para colocar o seu excesso de ansiedade. Podemos dizer que Ana estava numa ansiedade crônica, porque a Bíblia diz isso. Excesso de ansiedade. Agora, qual o caminho que ela foi? Aos pés do Senhor. E ela disse, Deus, eu estou com uma ansiedade que nem eu sei de fato como lidar. Eu estou tão ansiosa, Senhor, que ao fato de ouvir ansiedade, eu já fico mais ansiosa ainda. Já fico com medo, com aflição na minha alma. Mas sabe o que ela fez? Ela foi orar ao Senhor. E sabe qual foi a resposta que o sacerdote deu para ela? Vai-te em paz, minha filha, que o Senhor conceda aquilo que você pediu. E sabe qual foi o fim da história de quando Ana sai da presença de Eli? A Bíblia diz assim que ela vai embora e vai com alegria. Saiu com alegria. Mas Ana não saiu grávida. Eu já disse uma vez isso daqui. Ana não saiu grávida daquele momento, mas Ana saiu com uma palavra no coração. Tão somente uma palavra de Deus para o nosso coração hoje, nós podemos romper com a ansiedade que nós estamos carregando. É só nós não duvidarmos, mas entrar em oração, dizer, Deus, se o Senhor fez com Ana, o Senhor também pode fazer comigo. Porque o Senhor disse na sua palavra, não só no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que se eu lançar as minhas petições, a minha adoração, a minha vida diante do Senhor em oração, o Senhor vai me responder com paz. Que o Senhor te responda hoje com paz no seu coração. Que você possa ir hoje debaixo de paz no seu coração, com a certeza de que a tua oração foi ouvida por aquele que tem desejo e quer ouvir as tuas orações, hoje, amanhã, depois de amanhã, até que Ele volte. Essa é a verdade. Corra para os pés do Senhor e coloque a sua ansiedade diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Davi também se dirigiu diante do trono de Deus e disse, no Salmo 38:9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Olha que lindo.
Davi, o rei de Israel, tinha ansiedades. E ele foi diante do Senhor, colocou diante do Senhor e saiu dali renovado. Jesus destruiu as forças da ansiedade na presença do Pai em oração. Lá em Mateus 26, 36, 41, nós sabemos que Jesus disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja a tua vontade. E a Bíblia fala que ele estava com angústia na sua alma, porque ele iria para a cruz. E naquele momento de oração, quando ele voltou para falar com Pedro e Tiago e João, eles estavam dormindo. E foi uma vez, voltou na segunda vez, voltou na terceira vez, e disse agora, então levante que agora chegou a hora. Jesus convidou João, Pedro e Tiago a entrar por esse caminho chamado caminho da oração. Por quê? Porque Jesus sabia, se ele passou por um momento de angústia, de fato a igreja também iria passar. E o melhor remédio para a nossa vida de ansiedade é oração. É oração, irmãos. Na oração você vence a sua ansiedade. Se você perguntar para mim, pastor, como é que você venceu os seus momentos de ansiedade crônica? Querido, na oração. Mesmo não tendo força, talvez mesmo não querendo, mas indo aos pés do Senhor, mesmo talvez com nem tanta força como eu queria ter, talvez não com tanta fé como eu queria ter, mas eu fui diante do Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor, e ouviu o clamor de muita gente aqui. Amém! Aleluia! Terceiro e último, viva priorizando o que Jesus e os apóstolos priorizaram. Faça a escolha certa. Prioridades. Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, fala assim: não digo isto por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo. Olha que lindo, né, gente? Paulo, ele aprende o segredo, olha, ele aprendia o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje a sociedade, ela prioriza o quê? Aquilo que dá prazer, não é? Hoje as pessoas estão sendo levadas pela ansiedade porque estão priorizando aquilo que dá prazer, que traz felicidade. É ou não é, gente? A maior parte das pessoas, elas priorizam na sua vida aquilo que vai trazer felicidade. Agora, deixa eu dar um conselho para você. Não priorize aquilo que te traz felicidade. Priorize aquilo que te dá força. Saia daqui hoje priorizando não aquilo que te traz felicidade, porque você já é feliz em Cristo. O que vier para nós é lucro. Nós não somos daqueles que vivem uma vida desenfreada buscando prazer, conforto e prazer e felicidade na vida. Não, nós não somos desses. Porque tudo isso no final, a conta vai vir, vai ter que pagar, e a conta que vai ter que pagar é a ansiedade desenfreada. Mas nós somos daqueles que priorizam aquilo que nos dá força. Paulo priorizou aquilo que dava força para ele. Posso todas as coisas naquele que me dá força. Faça isso também. Priorize aquilo que de fato te coloca no propósito. Sabe, amado, quando eu penso em força, em colocar força naquilo que é necessário, eu preciso e você precisa colocar força no propósito de Deus para a nossa vida. Sabe por que a ansiedade muitas vezes acata a gente, que a gente perde o foco, perde o propósito da vida? Jesus hoje quer trazer você e eu de volta ao propósito. E qual é o propósito da vida que Jesus tem para nós? Permanecer nele. Viver para ele. Segundo a sua vontade. Fazer o que ele quer que a gente venha fazer e não fazer aquilo que ele não quer que a gente faça. Simplesmente descansar nele. Esse é o propósito. E por que a gente às vezes fica nesse mundo descontrolado? Porque a gente perde o foco. Quando você perde o foco, você vai buscar aquilo que de fato você não precisa. E você vai querer buscar força naquilo que não pode te dar. Na verdade, aquilo que não pode te dar só rouba a tua força.
Então, o conselho para nós é: priorize o que Jesus priorizou. O que Jesus priorizou na vida? A presença do Pai, a vontade do Pai. Ele priorizou pessoas que poderiam ali estar com Ele. Ele amou vidas. Ele priorizou a eternidade. Ele priorizou os valores do Pai para o seu coração. O que Paulo priorizou? O que os apóstolos priorizaram? Exatamente aquilo que Jesus priorizava. E o que nós precisamos priorizar hoje? Exatamente o que Jesus e os apóstolos priorizaram. Porque isso vai nos guardar dessa enxurrada da ansiedade. Isso vai nos guardar desse estrangulamento que a sociedade está vivendo. E vai nos conceder realmente a paz que excede todo entendimento, que vai guardar a nossa vida, vai guardar a nossa alma, vai guardar o nosso sentimento aonde? Em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala: olha, eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Sabe por quê? Porque se você não guardar o propósito de Deus, além da ansiedade tomar conta, você vai ceder para a proposta. Uma coisa é eu ter um propósito, outra coisa é eu ser guiado pelas propostas da vida. Frequentemente nós somos realmente tentados a largar o propósito para poder viver de proposta. É ou não é, gente? Só que nós temos que ter um coração centrado. Nós temos que ter um coração assim equilibrado em Deus, sabendo aquilo que Ele colocou para nós vivermos hoje. O propósito de Deus não pode ser colocado de lado para que a proposta do mundo tome conta. Quando eu largo o propósito para poder viver a proposta do inimigo, do diabo, do sistema deste mundo, das coisas dessa terra, eu estou simplesmente bloqueando a minha conexão com a força que Deus pode me dar. E eu estou sendo enfraquecido pelas coisas que eu estou recebendo, que não é de Deus. Então eu tenho que ter esse equilíbrio em buscar, de fato, uma vida de mentalidade sadia, uma vida de oração com o Senhor. Para quê? Para que a minha força venha a ser gerada do propósito e não da proposta. E quando eu mantenho a minha vida assim, é fato que se você estiver passando por um momento de ansiedade, você sabe qual vai ser o caminho que você precisa entrar. Você vai de fato colocar o seu coração e dizer: Deus, ainda que as propostas venham na minha vida, mas eu não vou abrir mão do propósito. Sabe por quê, querido? Porque dentro do propósito, a tua necessidade, ela sempre será suprida. É o que a Bíblia me ensina. Dentro do propósito, você sempre vai ter alguém do teu lado, suprindo as tuas necessidades em glória. Quem é esse? Jesus, o Espírito Santo de Deus e também as pessoas que Deus enviar para o teu lado. É interessante que quando Paulo, ele fala, olha que interessante, Filipenses 4,19, e esse mesmo Deus, olha só, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. A questão é, qual seria esse meio pelo qual Deus supre essas necessidades? Dentro desse contexto aqui, qual seria o meio? No versículo 18 anterior, Paulo dá a resposta. Olha que interessante, qual é o meio que Deus usa para nos trazer essa provisão? Para que Deus... Qual o meio que Deus usa para poder, então, suprir as nossas necessidades dentro do propósito? No versículo 18, ele fala assim, no momento que tenho tudo de que preciso e mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável, agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, olha, Deus é aquele que vai suprir as minhas necessidades em glória, através de pessoas. Há momentos, amados, que nós temos nosso coração tão suprido pela paz do Senhor, que você fala assim, meu Deus, de onde que isso veio? O que está acontecendo comigo, Senhor? Olha que leveza no meu coração tal, que paz maravilhosa, é o Deus te enchendo dessa paz. Mas há momentos que Deus vai suprir tuas necessidades, dentro do propósito, colocando pessoas para te ajudar. Quem já foi ajudado por pessoas aqui? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso trabalha no nosso caráter. Uma coisa é você querer servir, outra coisa é você precisar ser servido, mesmo que você não queira. Porque isso é um trabalhar do nosso caráter.
Paulo poderia ter pedido tudo para Jesus, Jesus fazer tudo o que ele queria, mas não era assim que Jesus trabalhava com Paulo e não é assim que Jesus trabalha conosco. Na maioria das vezes, Deus vai preparar pessoas para suprir a minha necessidade. É um abraço, é uma palavra de motivação, é uma palavra de consolo, é um sorriso, é um aperto de mão, é um tipo, conta comigo que eu estou contigo. É assim. É uma mensagem, é uma palavra, é um e-mail, é uma afirmação, é uma oração. Quantas vezes Deus supriu as minhas necessidades dessa maneira, gente? Quantas vezes Deus supriu a tua necessidade dessa maneira? Talvez era uma palavra que você precisava, e naquele momento, então aquela ansiedade caiu por terra, aquela preocupação foi embora, porque você sabia que Deus ali estava cuidando de você. E isso é tão importante para nós dias de hoje, isso é tão importante. Nós não podemos ser aquelas pessoas que vamos andar ansiosas. Nós precisamos ser aqueles que mesmo nas ansiedades, não seremos dominados por ela, mas iremos apresentar elas diante daquele que tem todo o poder para suprir as nossas necessidades. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.